Graças e paz, amados. Amém? Deixa eu me organizar aqui. Pode colocar. Então nós seguimos, né, a nossa série de estudos sobre Atos. Hoje a gente vai ler Atos 2, do versículo 37 ao 47. Então vocês vão ganhar uma folga aí do Bernardo, né? Mas não vão fugir dos slides holandeses dele. O laranjão aí vai permanecer, né? Então a gente vai seguir nessa sequência e o Bernardo vem falando. Passa o próximo. Ele vem falando, a gente vai falar sobre arrependimento, tá? E transformação. Próximo. E a gente fala sobre, né, a relação do Espírito Santo, né, com a igreja. Tá aqui? Vamos testar, ver se... Aí. Vamos ver se eu vou me embananar com isso aqui. Vamos embora. Então a gente vai estar falando, né, sobre a relação do Espírito Santo com a igreja, né? Quando a gente fala de relação, nós estamos falando de relacionamento, né? E existem vários níveis de relacionamento, né? Vamos fazer um teste aqui, né? Mateus, né? Provavelmente se eu chegar aqui um dia brabo ou triste, tu acha que tu percebe ou não? Percebe, né? Quanto tempo que a gente tem de caminhada junto, né? Já mais de 10 anos, né? Dependendo da pessoa que está aqui, não vai ter essa percepção se eu estou triste, chateado, bravo, né? O que eu quero dizer com isso? Que existem níveis de relacionamento, né? De acordo com o que eu tenho mais tempo, mais vínculo, quanto mais profundo for o meu relacionamento com alguém, mais essa pessoa vai me conhecer. E antes da palavra, hoje, eu já queria deixar uma aplicação para vocês pensarem. Qual é o nível de relacionamento que nós, como igreja, queremos ter com o Espírito Santo? Superficial, que a gente apenas sabe o nome, ou um nível de intimidade profunda, de que eu tenha entendimento e compreensão o que na minha vida eu devo fazer para agradar Ele. Amém? Então vamos adiante. Seguimos. Então, só relembrando que o Bernardo já vem ministrando, né? Então nós estamos ali nos últimos dias, né? Que vem desde da igreja de Atos, né? Então a gente começou a estudar lá a ascensão de Cristo, quando ele subiu, né? Os anjos disseram que assim como ele subiu, ele voltaria. Depois vem a igreja orando. Paulo então se levanta, né? Fazendo um resgate do que o Bernardo falou. Paulo então se levanta e diz: precisamos organizar aqui, porque éramos 12, estamos em 11. Então eles escolhem um outro apóstolo e eles seguem orando. E aí, na palavra do Bernardo da semana passada, a gente viu lá sobre o Pentecostes, né? E também quando Pedro, desculpa, estou falando Paulo, mas é Pedro. Quando Pedro se levanta, né? E ele começa a relatar toda a história, toda a Bíblia, né? E diz que aquela Jesus que eles mataram era Cristo, era o Messias, né? E nós vamos ver hoje, então, seguir aqui no texto, qual a consequência dessa pregação de Pedro, quando ele traz lá desde do Antigo Testamento lá, né, dos profetas, ele vem relatando que tudo apontava para Cristo, e aí ele diz: esse Cristo foi que vocês mataram. Então vamos ler lá Atos 2, o versículo 37.
Então eu vou ler todo o texto até o 47, depois a gente vai retomar alguns pontos. Então, Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, inclusive em Tapejara, a tantos quantos Deus, nosso Senhor Jesus, chamar. E com outras palavras os testificava e os exortava, dizendo: salvai-os dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E nós pedimos que ela produza frutos nessa noite. Pedimos que tu, Senhor, manifeste a sua presença, Senhor. Que tu use a minha boca, Senhor, para ministrar na vida da igreja, dos nossos irmãos, Senhor. Te peço que tu tire todo pensamento, todo atrapalho, Senhor, que seja agora, Senhor, se manifestando em nosso meio, para cumprir o teu propósito para a igreja de Tapejara. Louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar, de arrependimento e batismo. Primeiro ponto ali que fala do versículo 37 ao 41. Então, o que é o arrependimento? Vamos começar por aqui. O arrependimento, ele é uma mudança de mente e de coração, que leva a uma nova direção. Até nem foi intencional, mas eu estou com a camisa do Wake Up aqui, que fala muito sobre isso, sobre fazer a diferença. E aí tem várias setinhas numa direção, e uma que se arrependeu, e está no outro sentido. Então leva a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Nós vimos aqui ontem o pastor Clayton falando, sobre caráter na escola de líderes. Então leva assim a uma mudança de caráter. A gente vai ver, por exemplo, que Zaqueu, quando Jesus está na casa dele, ele diz, que ele se arrepende do que ele tinha feito, que se ele tinha lesado alguém, ele ia restituir, e que ele ia vender os bens dele. Então toda essa questão assim, e é interessante que quando Jesus chega lá e fala para ele que ia ficar na casa dele, Jesus não fala mais nada. Ele só diz que vai ficar na casa dele, e eles vão, e a Bíblia não fala de mais nenhuma menção, de Jesus conversando ou falando alguma coisa com ele. E quando ele diz que vai fazer isso, o que Jesus diz? Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Então o arrependimento, levou isso, essa consciência, essa mudança, de atitude, de comportamento. Então a gente vê ali no versículo 37 que eles ficaram compungidos de coração. O que é ficar compungidos de coração? É ficar profundamente tocado. Eles ficaram angustiados, Eles tiveram aquela ciência: nossa, nós matamos o Messias. Nós fizemos isso. E agora? Essa é a pergunta deles. O que faremos? E a resposta de Pedro para eles, que está no versículo 38, é: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que significa arrependimento? Reconhecimento de pecado. A gente vai ver depois aqui, a gente vai falar um pouquinho, abrir um parênteses ali, falar um pouquinho sobre avivamento, né? Então, é o reconhecimento de pecado, é reconhecer a atitude, reconhecer a condição humana, reconhecer que está afastado de Deus, que está desligado de Deus pelo pecado, se entristecer por ter ofendido a Deus. Então é ter essa consciência, né? Eu estou seguindo a minha vida ali, eu estou fazendo várias coisas erradas, e às vezes até passando a perna em alguém, roubando, cometendo atos ilícitos, e na minha percepção eu estou lidando só com as pessoas. E o arrependimento é isso, é que quando eu tomo ciência e consciência de que quando eu estou fazendo algo para o homem, eu também estou pecando contra Deus. Quando eu estou desobedecendo a orientação de Deus, eu estou pecando contra Ele, né? A gente vê, por exemplo, lá na história do filho pródigo, que ele fala, né, que eu pequei contra os homens e contra Deus. E mudar de direção, né? Porque o arrependimento, sem uma mudança de pecado, não adianta nada. Então, o arrependimento, ele é o primeiro passo, né, de uma longa caminhada. Eu me arrependi, mas amanhã eu já esqueci e estou fazendo as mesmas coisas. Isso não é um arrependimento genuíno. Isso é um remorso. Isso é culpa. E o arrependimento, ele é diferente da culpa e do remorso. Porque o arrependimento, ele vai gerar uma mudança de atitude, vai gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Culpa a pessoa sente, e às vezes ela vai lá e faz uma ação boa para alguém, né, e acha que já pagou aquilo que ela fez. Então, a culpa não vai levar a uma mudança de comportamento e atitude. O próximo que a gente vai falar é sobre o batismo, tá? Após o arrependimento, Pedro, então, ele diz: e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo, ele é um ato público, né? O batismo é de obediência e identificação com Cristo. O que nós entendemos? Nós entendemos que o batismo salva? Não. Não é o batismo que vai te trazer salvação, entendeu? Mas sim, né? Jesus disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos, né? E Jesus mesmo, ele foi lá no rio e João Batista batizou ele. E a gente vai ver vários versículos na Bíblia que falam, né? Crê no Senhor Jesus, né? Seja batizado e seja salvo. Aqui ele fala, né? Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês e serem batizados. Então existe uma ordenação, né? O que é o batismo? Então, o batismo, ele é o símbolo da morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Ele é um ato público, né, de uma atitude ou de uma mudança, de uma transformação interna. Isso que é o batismo. Ele é um ato público, externo, né? Eu estou dizendo publicamente, né, que eu estou morrendo para a minha velha vida, estou ressurgindo para uma nova vida. É um testemunho público de fé em Cristo e um ato de obediência a Deus, né? E aí lá no versículo 21 fala que 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia, demonstrando uma transformação que aconteceu no coração delas. 3.000 batismos. Aqui que eu queria abrir um parênteses um pouco do texto e queria compartilhar algumas coisas com vocês, porque a gente vem orando e vem pedindo por um avivamento, né? E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, tá? 3.000 batismos, será que é um avivamento ou não? Pentecostes, será que foi um avivamento da igreja ou não? Foi, né? Então, o que é um avivamento, tá? Então, um avivamento, tem uma frase que eu acho muito legal, assim, eu não achei o autor, né, e por isso eu não escrevi ela ali, mas tem uma frase que diz assim:
que avivamento é quando coisas rotineiras passam a ser pecados abomináveis. Isso é um avivamento. É quando coisas naturais que eu faço no meu dia a dia e que eu acho que são coisas normais, eu começo a ver essas atitudes como pecado. E isso é um avivamento. Quando Deus traz essa consciência absurda, né, e profunda do pecado. Então, a convicção, né, de pecado. O avivamento é caracterizado também pelo arrependimento e santidade. Né? Zaqueu, se eu roubei alguém, se eu lesei alguém, eu vou devolver em dobro, e eu vou vender. Ele se arrependeu e ele entende que ele não pode continuar fazendo aquilo que ele fazia. Não sei se vocês já viram o testemunho do Rodolfo Abrantes, que era de uma banda de rock, né? E ele disse que ele se converteu e ele continuou tocando na banda. Ele continuou por um tempo, seguiu a carreira musical dele no Raimundos. Só que ele disse que chegou um momento que ele entendeu que aquilo que ele cantava e fazia no palco não condizia com a vida e os valores dele. E aí ele saiu da banda. Não bateu mais. Então, arrependimento e santidade. Uma busca intensa por Deus. Né? Tem uns videozinhos ali de um culto que durou 150 horas. E as pessoas saíram e elas voltavam para o culto porque elas não queriam ficar longe daquela presença de Deus. A renovação da igreja e uma conversão em massa. E o arrependimento também gera um impacto na sociedade. Ele transforma o local onde ele conhece. Leonardo Ravenhill, ele fala: o avivamento é quando Deus entra em cena e os homens pecadores fogem para as cavernas ou correm para os braços de Jesus. Spurgeon: o avivamento começa dentro da igreja e se espalha quando os crentes começam a ver o pecado como Deus vê. Então eu começo a viver a minha vida como Deus vê. E aí coisas que são rotineiras passam a ser pecados abomináveis. Lugares que eu frequento e que eu acho normal, eu começo a ver que Deus não está naquele lugar. Tozer diz: o primeiro sinal de um avivamento verdadeiro é um profundo senso de pecado, que ele falou, uma consciência absurda de pecado. Jonathan Edwards: quando Deus começa uma grande obra de avivamento, as pessoas começam a se desesperar sobre a sua condição espiritual e a sentir um peso pelo pecado que antes não viam, né? Tem um vídeo na internet, depois vocês dão uma busca lá no YouTube, é uma experiência com a presença de Deus, né? E é interessante que vários irmãos de lugares diferentes, eles estavam nesse evento e eles falam a mesma coisa. O irmão, ele diz o seguinte, que estava lá numa conferência, de repente o David Keelan pegou o violãozinho dele lá e começou a dedilhar e tocar, e ele disse que veio uma presença de Deus, e o irmão faz bem assim, né? E a gente foi se abaixando. E quando eu olhei para o lado, estava todo mundo jogado no chão, entendeu? Ninguém estava caindo, não era nada assim, sabe? Ele disse, e também não teve nenhuma orientação do que as pessoas deveriam fazer. Mas ele disse que o peso da presença de Deus era tão grande que eles foram se ajoelhando e deitaram no chão, né? E aqui cabe dizer uma coisa: existe uma diferença muito grande entre a manifestação da presença de Deus e a presença de Deus. Quer ver? Vou tentar exemplificar, porque talvez tenha ficado confuso na cabeça de vocês. Quem aqui acredita que Deus é onipresente? Todos acreditam que Deus é onipresente, tá? Então, num prostíbulo, Deus está lá ou não? Sim ou não? Se ele é onipresente, é óbvio que ele está lá. Mas ele manifesta a presença de Deus lá? Ele manifesta a presença de Deus no prostíbulo?
Então, existe uma grande diferença entre Deus estar no lugar e Deus manifestar a presença de Deus num lugar. Entendeu? Então, a gente sempre diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto. Então, a gente crê que Deus está aqui. Entendeu? Mas acontece que o desejo do nosso coração, como liderança, não é só ter a presença de Deus aqui, mas é que Ele manifeste a presença dEle aqui. Dessa forma. Que haja uma consciência de pecado e que nós possamos nos ver como Deus nos vê. Porque daí sim, as nossas vidas começarão a ser transformadas. Moody diz assim: o avivamento não significa que a igreja tenha novos membros, mas que os membros antigos são quebrantados e renovados em sua santidade. Nós vamos assistir 2 videozinhos aí que falam sobre avivamento.
enquanto o Jean prepara o próximo vídeo ali, né? Eu tinha um colega de trabalho que ele dizia assim: Jaci, cuida do que tu pede, porque tu pode receber, né? Nós estamos orando por avivamento, né? Então é bom a gente ter essa consciência, porque Deus pode trazer isso, mas também pode nos levar por caminhos e por dificuldades que talvez a gente não queira. Então é bom a gente ter essa consciência, né? Eu quero avivamento, eu estou realmente disposto a pagar o preço. Existe uma frase que parece um pouco confusa, que diz assim: o quanto que tu quer querer o que tu diz que tu quer. Parece um pouco confusa, né? O quanto que tu quer querer o que tu diz que tu quer. O quanto que tu está disposto a realmente querer aquilo que tu está dizendo. Porque a gente fala, eu quero, mas no coração não tem isso, né? E a história fala que depois desses 2 jovens, vários outros fizeram isso, né? Alguns que tinham mais posse, quando terminava ali o leilão, né, eles iam lá na frente e diziam para que eles fossem vendidos, e eles pegavam o dinheiro deles e entregavam lá para que outros jovens pudessem vir, né? Isso é avivamento, é quando eu perco o interesse pela minha vida e o outro passa a ser prioridade, né? Eles se vendiam como escravos para poderem falar de Jesus e evangelizar os escravos. Vamos ver um próximo vídeo ali. Teologia da Faculdade de Asbury, nos Estados Unidos, 2023. Foi um culto que começou normal. Se tu for procurar no Google lá, tu vai ver o pregador, né, quando ele começa a pregação, ele está descontraído lá, fala as brincadeiras, algumas coisas, e só que quando foi para o final do culto, teve uma presença tão grande de Deus que as pessoas não queriam sair mais. E esse culto durou 150 horas. E na década de 70, nesse mesmo ambiente, nessa mesma faculdade, um outro culto durou 180 horas. Né? Por que eu trouxe essas dois cenários? Né? Porque a gente tem orado e nós queremos viver por isso. Né? Porque é preferível eu enfrentar dificuldades, ser perseguido, ou que nem desses 2 jovens que viraram escravos, e um dia, né, eu chegar diante de Cristo e poder cantar aquela música. No finalzinho, ela está cantando ali, vai valer a pena, e no final, o Juliano Santos fala assim: Senhor, valeu a pena. E quando aquele grande dia chegar, eu poderei cantar: Senhor, valeu a pena. E não chegar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu botei meu coração, eu botei o meu tempo, eu botei a minha energia, eu botei meus recursos financeiros em coisas que não eram eternas. Então, eu prefiro enfrentar dificuldade e chegar naquele dia
e dizer: Senhor, valeu a pena. E nós, como liderança, estamos orando por isso. Por que eu trouxe essa questão de Asbury? 2023, 2 anos atrás. Embora a Bíblia contenha relatos históricos, a Bíblia ela não é um livro histórico. Não é um livro histórico. Se tu lê a tua Bíblia como um livro histórico, tu está equivocado. Muito equivocado. Tu ainda não entendeu. No The Chosen, tem uma palavra bem legal que Jesus fala para... eu vou esquecer o nome do... Qual é do vinho lá, o que faz o vinho? Tomé, isso aí. No The Chosen, tem uma fala que Jesus fala para Tomé. Claro que aquilo ali não está na Bíblia, entendeu? É um filme, é uma ficção, né? Mas muito do que está ali é totalmente aplicável, aquilo que a gente entende que pode ser. E aí, Jesus diz que Tomé é um cara que está sempre contando e sempre medindo, né? E aí tem uma hora que Jesus diz para ele assim: eu vou te ensinar a ver o tempo de uma outra forma, para uma nova perspectiva, né? E a gente olha o tempo hoje sobre a nossa perspectiva, e não sobre a perspectiva de Deus. Porque às vezes, quando eu olho para uma pessoa sofrendo, eu sinto pena, eu sinto compaixão, e às vezes algumas pessoas até questionam: como que Deus permite isso? Só que a perspectiva de Deus é eterna. O que a gente vive aqui é uma fagulha diante da eternidade. E Deus sabe o que vai acontecer logo ali na frente. Entendeu? Então, que a gente possa, né, dentro dessa ficção do The Chosen, passar a ver o tempo sobre a perspectiva de Deus. E ver no que nós estamos colocando o nosso coração. E é para hoje, tá? 2 anos atrás. 2 anos atrás eles viveram isso, um culto de 150 horas. Por que a gente não pode viver isso? Por que a gente tem que se contentar somente com a presença, sem se ver a manifestação? Por que a gente às vezes fica ansioso para ir para casa num culto de 1h30? Por que todas essas coisas? Não é isso que nós desejamos. E a nossa oração é essa, que Deus mude a nossa realidade. Amém? Seguimos então. O próximo ponto é comunhão, que está lá no versículos 44 a 46. A comunhão entre os primeiros irmãos era algo muito profundo, né? No versículo 42 está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Eles andavam juntos. O que era essa comunhão? Uma união verdadeira entre os crentes. Eles se viam como uma família. Lá em Efésios 2,19 vai mencionar isso. Eles não viam a igreja: então eu tenho a minha família, né, e eu tenho que cuidar dos meus. Não. Nós somos todos da mesma família. Nós temos que cuidar um dos outros. Compartilhavam recursos e ajudavam quem precisava. Então não tinha naquela congregação, não tinha naquele tempo alguém que estivesse passando necessidade, porque eles vendiam, dividiam, cuidavam. Eles se reuniam constantemente, a gente vai ver que eles se reuniam no templo, mas também nas casas. Daí que vem a origem, né, do PGM, a gente estudar nas casas também, entendeu? Partiam pão juntos. Isso significa tanto refeições normais quanto a Santa Ceia. A comunhão cristã vai além do encontro na igreja. Ela significa caminhar junto na fé, ajudando e encorajando uns aos outros. A refeição, né, ela é um momento de intimidade. Tu não cata alguém na rua lá e convida para almoçar na tua casa. Faz isso? Não. Né? Normalmente tu convida pessoas para
comer na tua casa, que fazer uma refeição, aquelas pessoas que têm intimidade, que é um momento de intimidade, né? E eles viviam isso na igreja, né? Com todos. Oração e generosidade, falava ali, né? O último ponto, partir do pão e na oração. Os primeiros cristãos, eles eram muito dedicados à oração. Em Atos 2,42, vemos que eles perseveravam nas orações. Isso significa que a oração era uma prioridade diária. Uma prioridade diária, né? Eu comento aqui, né, que a gente tem muito a aprender com algumas igrejas pentecostais. Eu vim desse contexto e tinham pessoas lá que oravam muito, 4, 6, 8 horas por dia. Por dia. Tinham pessoas que oravam isso, entendeu? Se dedicavam ao ministério, à pregação, e eles gastavam muito tempo em oração. E a gente, né, ora pouco. Estamos aí lutando para fazer um culto de oração na quarta-feira, né? Estamos felizes por quem está vindo, né? Mas tem muita gente que não vem. Tem muita gente que não vem. E, gente, é 1 hora só. É das 7h30 às 8h30. É 1 hora só. E eles, naquele tempo, eles oravam. Por que a oração é tão importante? Tá? Porque ela é a fonte do poder espiritual. Volto lá no início daquela provocação que eu fiz com vocês, deixei vocês pensando. Qual é o nível de relacionamento que nós queremos ter com o Espírito Santo? Como que eu vou ser amigo íntimo do Espírito Santo se eu não converso com Ele? Como que Deus vai falar comigo se eu não sei nem interpretar e entender a voz dEle? Não consigo discernir a voz dEle no meio de tanto barulho. Agora, se eu tenho intimidade, eu sei quando é Ele que está falando. Aquele exemplo que eu dei aquele dia, né? Se botar o Nadir lá na cozinha e ele começar a falar, eu acho que todos nós vamos ser, o Nadir está lá. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem intimidade. E intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, é oração. É oração, é estar na presença dEle. Não só falando, mas também escutando. A oração, ela fortalece a unidade da igreja, né? Quando a gente ora junto com as pessoas, a gente se sente mais próximos, mais unidos. A gente tem o nosso sentimento de comunhão, de família, ele é mais potencializado. E trazia a direção de Deus. Muitas decisões foram tomadas através da oração. A questão do apóstolo lá, o que eles fizeram? Lançaram sorte e oraram. E aí eles oraram, certo? Oraram, e aí jogaram sorte lá, que deveria ser alguma. Há quem diga, eu ouvi uma vez, não sei se procede, né? O Bernardo está aí para me corrigir, mas há quem diga, não sei se alguém que já viu o tal do jogo do osso. Há quem diga que esse jogar sorte era algo parecido, assim, que jogava um negócio para um lado, para o outro. Não sei. Nunca pesquisei historicamente se é isso ou não. Vai ter que estudar lá a história de Israel para ver o que eles usavam para fazer isso. Mas o fato é que eles oraram, buscando uma direção, e depois eles fizeram isso. E aí depois eles elegeram, né, quem era que ficaria no lugar do 12º apóstolo. Então a oração não é algo mecânico, mas é uma busca intensa, e isso fazia a igreja crescer em número. Uma coisa que é interessante, tá, que a gente vai ver, deixa eu abrir aqui o texto de novo. Lá no versículo 47, a Bíblia vai dizer assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor. A conversão, o arrependimento, ele é um milagre. Nós nunca vamos conseguir converter ninguém. Agora, a nossa conduta e como nós nos movemos como igreja vai determinar se Deus vai acrescentar pessoas aqui ou não. A forma que nós nos portamos, a forma que nós nos dedicamos, o nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo, isso é determinante para a decisão de Deus, se Ele vai acrescentar ou não pessoas neste lugar. E lá era isso que acontecia. Tu vê que a igreja, o texto vai dizer assim, ó, e caindo na graça de todo o povo. Ele não está falando aqui somente da igreja, é todo o povo. O pastor Clayton falou ontem aqui, né, quando Paulo fala para a igreja, não lembro o texto que ele usou ali, mas Coríntios, e quando ele fala da igreja de Coríntios, vós sois minha carta, né? Vocês são a minha carta aí. Quando eu for aí, sabe que eu preciso levar uma carta para? Não, vocês são. A conduta de vocês, o testemunho de vocês, a vida de vocês. Essa é a carta, né? E a Bíblia fala, tem até um cântico do Projeto Sola, que a gente tanto canta aqui, Cartas para o Mundo, né? E trazendo um pouco o que o pastor Clayton falou aqui ontem, nós somos, né, a Bíblia que as pessoas que não creem em Deus leem, porque ele não vai pegar lá, às vezes, uma Bíblia e ler, mas ele vai ver a nossa vida. Quando ele vem nos questionar alguma coisa, como que um crente age nessa situação? Se nós de fato somos crentes, de fato andamos em obediência e de fato andamos em santidade, aquilo que nós estamos fazendo, naquela situação que ele perguntou, é exatamente aquilo que a Bíblia orienta. Então, em tese, nos ler, para quem não ler a Bíblia, deveria ser a mesma coisa. Em regras de conduta e comportamento, sim. Entendeu? Não estou dizendo aqui que agora a gente vai começar a observar a vida do outro e não mais ler a Bíblia. Não é isso, entendeu? A gente está falando de pessoas da sociedade, né? E aí, se a gente for ver hoje, por que a igreja não cai na graça do povo, como caía lá em Atos? Tem uma palavra da Alexandra, acho que é a esposa do Rodolfo Abrantes, que ela está ministrando, e ela diz assim, se as pessoas não querem ter a tua vida, elas também não querem o teu Jesus. E o que quer dizer? Se eu olho para a vida da pessoa e a vida da pessoa é torta e não me agrada, por que eu vou querer ter o Cristo dela? Não era o que acontecia aqui. O que acontecia aqui era o inverso. A igreja, a sociedade se agradava da igreja. Por quê? Porque a conduta, o comportamento, a ética, a forma como que a igreja se movia, a forma como que a igreja cuidava um dos outros, esse caminhar junto era uma referência até mesmo para quem estava de fora. E o último ponto, a gente vai falar então de generosidade. Tá? Estava vendo uma pregação esses dias do pastor Nicodemos, Nicodemos. E ele faz a brincadeira assim, que ele diz que quando o bolso se converte, realmente a pessoa se converte de fato, né? Ele estava falando sobre o texto, e até esse texto falando sobre generosidade, né? Entendeu? Eu não estou dizendo aqui que aquilo que os irmãos faziam lá, vender tudo, dividir, entendeu? Não estou dizendo que isso é o que a gente deve fazer, entendeu?
Também não estou dizendo que a gente tem que chegar aqui e dizer assim, não, meu irmão, se tu tem tanto no bolso, é isso que tu tem que dar de oferta, entrega tudo. Não, não é isso, entendeu? Generosidade não é isso. Não é uma barganha, tu dá tanto e vai receber tanto. A matemática de Deus é totalmente diferente, entendeu? E a gente vê isso pela oferta da viúva. Ele diz que ela foi quem deu a maior oferta, pela disposição, pelo coração, em valores aos olhos das pessoas não, mas para Deus aquilo era muito mais importante, né? Então a igreja primitiva também era marcada por uma generosidade radical, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. O que a gente aprende com a generosidade? Ajudar quem está em necessidade, né? Então, o que tem de interessante, o que é o contexto desse movimento deles? É o cuidado, entendeu? Então, tem que vender tudo e repartir com as pessoas que passam necessidade? Não é isso que a Bíblia diz. Mas eu também não posso estar indiferente à necessidade do meu irmão. Tem um Masterchef, a gente já viu aqui, do Juneu, e ele diz que ele estava fazendo um evangelismo na rua, e aí ele faz o evangelismo com moradores de rua, e eles terminam, e ele volta para casa, e ele diz que o grande clique assim, que Deus falou com o coração dele, a palavra que ele usa é bagunçou minha cabeça, né? É quando ele lembra, cara, eu estou voltando para casa, vou dormir na minha caminha, debaixo de um teto, e um amigo que eu fiz há pouco juntou o papelão e voltou para lá e está dormindo embaixo de um viaduto. O que esse cara fez? Ele não chegou em casa e vendeu a casa dele, voltou lá e distribuiu o dinheiro deles com o morador de rua e foi morar embaixo do viaduto junto. Não, não é isso que a Bíblia diz para fazer. Não é esse o contexto que está dizendo aqui. Entendeu? Mas o que ele faz? Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa. Não posso estar indiferente a isso. E aí ele começa a ajudar no trabalho social. E depois, o que ele faz? Ele sai sim da casa dele e vai morar numa casa de apoio na favela, porque a favela pegou fogo. Muitas pessoas ficaram sem moradia e alguém precisa ficar na casa do projeto social para cuidar, e ele vai lá e vai morar lá na favela. Sai do conforto dele e vai morar com as pessoas lá para cuidar delas. Então a essência aqui do vender e repartir não está falando de patrimônio, não está falando de dinheiro, não está falando de valores, está falando de cuidado. Eu não posso estar indiferente à dor do meu irmão. Eu não posso ficar acumulando riqueza e me preocupando com questão que vai ficar nessa terra e não é eterna, e permitir que alguém muito próximo passe necessidade. Eu não posso botar o meu coração naquilo que é material e permitir que a eternidade seja afetada com isso. Às vezes porque uma pessoa não vai suportar aquilo e vai acabar caindo. Então essa é a essência desse contexto da igreja primitiva. A gente vai ver isso depois. Até aqui está tudo bem, né? Logo em seguida já começa as tretas na igreja primitiva também, porque nada botou o homem dá problema. É assim. Qualquer lugar que tu botou o homem vai dar problema. A gente vai ver ali a situação de Ananias e Safira. Entendeu? E a gente vai ver que eles foram castigados não porque eles não entregaram todo o valor, mas porque eles quiseram passar para a igreja uma imagem de alguém que eles não eram. Se eles tivessem retido uma parte do valor e dito, olha, nós vendemos uma propriedade, está aqui parte do valor dela e o restante nós vamos ficar com uma reserva. Estamos velhinhos, precisamos ter uma segurança, né? Não, eles disseram que tinham vendido por aquele valor, eles mentiram. O problema deles não foi não entregar tudo.
Deus nunca exigiu isso. A igreja nunca, uma igreja séria que vive o evangelho de verdade nunca vai fazer isso. Nunca vai exigir que alguém faça isso. Entendeu? Mas que você se preocupe com o seu irmão, sim, porque a orientação está aqui no texto de Atos. E se Deus colocou aqui, é porque nós precisamos atentar para isso e ter esse cuidado. E antes, da gente ir para o final, esse dos moravianos ali, com quem que eu aprendi isso? Com a Maria Isabel, tá? A camiseta eu estou usando aqui do Wake Up dela, que a gente comprou para ela. E ela, por coincidência, a gente sabe que não existe coincidência, que Deus move as coisas, e a gente tem aprendido muito com ela. E essa semana ela colocou um post que é verdadeiro, e eu queria que você refletisse, porque tem muito a ver com generosidade. Que é isso aqui, ó. Se servir não te custa nada, talvez você não esteja servindo. Se servir não está te custando nada, acho que você tem que voltar para a base, como diz o Mano Brown. Volta para a base, porque tem alguma coisa equivocada. E aí quando fala de custar alguma coisa, daí eu acho que eu deixo para que o Espírito Santo fale contigo. O que deveria te custar? Qual o preço que tu deveria pagar? Como eu falei para do Juneu aqui, Qual foi o preço que ele pagou? Sair da casa dele e ir morar numa favela, numa casa de apoio. Esse foi o preço que ele pagou. Indo para o final, então, deixa eu ver como é que eu estou nas horas, vamos lá. Indo para o final, então, tá? Para as conclusões. Então, o versículos 2, o capítulo 2 de Atos, dos versículos 37 a 47, eles nos ensinam que a vida cristã verdadeira é baseada em quê? Batismo e arrependimento. A decisão de seguir Jesus, primeira decisão. A gente costuma dizer aqui que o casamento é a segunda decisão mais importante da tua vida. É a pessoa que tu vai compartilhar a tua vida, o resto da tua vida com ela. Qual é a mais importante? É a tua decisão por Jesus. Então, o arrependimento é a decisão mais importante, o início de tudo. E o batismo, batismo público, que é uma confissão de fé. Eu estou dizendo que o velho Jaci morreu e que agora eu sou uma nova pessoa. A comunhão, a vida cristã vivida em união, o amor com outros crentes, A gente tem muito aí os desigrejados, Os crentes sem igreja. Não, eu não preciso congregar. Entendeu? Não preciso congregar, não preciso da igreja. Eu faço minhas orações aqui, eu tenho meu relacionamento com Deus. Gente, nós que estamos aqui, essa semana ainda estávamos falando sobre algumas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, se nós que estamos aqui, num cuidado e numa cooperação mútua, às vezes já é difícil, imagine quem vai em carreira solo. Não vai. Não existe cristão sem igreja. É um princípio. Nós precisamos um dos outros. Quando Deus fez o homem, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então Ele já fez o homem um ser sociável, para andar com outras pessoas. E a oração e a generosidade, uma vida de intimidade com Deus e de ajuda ao próximo. Esses princípios são fundamentais para a igreja de hoje. Para vivermos como os primeiros cristãos, precisamos nos comprometer com esses valores: arrependimento, batismo, comunhão, oração e generosidade.
Amém? Então, vou chamar o Bernardo, que vai estar finalizando com uma oração, então. Amém? Para a gente orar por isso também, Jean, tu consegue colocar aquela foto, por favor? Quero compartilhar um motivo de grande alegria. A foto está simplona, foi tirada dentro do hospital, rapidinho ali. Mas alguém sabe quem que é o rapaz do meio ali? Até segunda-feira eu também não sabia, conheci ele lá. Mas você sem dúvida já ouviu falar, esse é o Júnior, o primo do Marquinhos, por quem a gente ora já faz mais de um mês. Lembra que ele estava com problema nos rins, seríssimo, estava pela hora da morte, foi para Passo Fundo assim, num fiozinho de vida. Está lá o rapaz, está caminhando pelo hospital, todos os médicos que encontram ele mesmo diz, eles me dizem que eu sou um milagre, não era nem para estar vivo, ele é um figura, né, o Júnior, queridão demais, está lá dando risada, e ele mesmo, sem buscar Deus, sem ter contato com a igreja e tudo mais, ele disse, eu sei que eu sou um milagre, não era para eu estar aqui, não era para eu estar vivo. Eu quero que você entenda, creia nesse Deus que você serve. Nós oramos por esse rapaz, nós pedimos pela cura dele, e Deus respondeu, Deus atendeu, é o nosso Deus. Foram as nossas orações. É por isso que vale a pena orar. Vale a pena dedicar esse tempo, vale a pena chegar diante de Deus. Está lá o homem, vai ficar mais 80 e poucos dias no hospital, hemodiálise e tal, ele está em processo. Mas para o cara que já era para estar morto, está fazendo isso, e está dando risada, e contando história, e caminhando pelo hospital, é só Deus mesmo. Vamos orar para esse Deus aí. Feche teus olhos e ora comigo. Senhor, nós agradecemos porque Tu és o Deus verdadeiro. Nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor é o único Deus. Tu és o Deus real. Tu escuta as nossas orações. Nós temos pedido por avivamento e o Senhor está movendo, o Senhor está tocando a nós, a nossa igreja. Nós pedimos, Senhor, por cura por pessoas, especialmente o Júnior, e o Senhor atendeu, o Senhor está cuidando, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Tudo isso nos mostra que aquelas coisas que nós ainda pedimos e ainda esperamos, o Senhor vai realizar, se estiverem de acordo com a Tua vontade. Nós cremos que o Senhor pode e ainda vai fazer. O Senhor vai nos tornar uma igreja ainda muito relevante em Tapejara. O Senhor tem muita gente para salvar, para alcançar aqui em Tapejara, através de nós também. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que nós vamos viver de forma plena, cada vez mais, esses princípios aqui de Atos. Nós vamos viver, Senhor, arrependimentos, nós vamos viver batismo, Senhor, nós vamos viver a comunhão que o Senhor quer para nós, nós vamos viver uma vida de oração, nós vamos viver, Senhor, generosidade de coração aberto. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós pedimos pela Tua graça e a Tua ajuda, porque isso não vem de nós, não sai, não parte de nós, mas isso é o Senhor que opera na gente. Nós precisamos dar abertura, nós precisamos pedir pela Tua presença. E nós pedimos por isso juntos. Senhor, continua movendo e continua tocando em nós, continua transformando essa igreja e cada pessoa que se achegar aqui. Nós pedimos por isso e entregamos essa semana toda nas Tuas mãos. Pedimos a Tua direção e a Tua graça nas decisões. Nós pedimos pela Tua presença em todo o tempo, conosco, ao nosso redor e nas pessoas que a gente encontrar, enxergar e conversar. Em nome de Jesus. Amém? Para não esquecer dos avisos, você está vendo aqui esse banner lindo e maravilhoso? Ontem aconteceu a aula inaugural da nossa escola Pulsar, treinamento e capacitação de líderes. Se você quer participar, se você quer mais informações, converse comigo, converse com quem pode ajudar. E quem pode ajudar aí? O Ricardo, quem mais? Levanta a mão aí, a Ana pode ajudar, a Cássia também, a Daia, o Matheus, o Jaci, esse que pregou, pergunte sobre. Nós vamos estar fazendo a escola de liderança aí nas quartas à noite e está todo mundo convidado, tá, a participar. Aprender sobre liderança, sobre princípios da Bíblia e tudo mais. Além disso, os avisos aí para a gente não esquecer. Dia 13 de abril, domingo de manhã, nós vamos ter culto administrativo. Então, culto com assembleia para os membros, tá?
13 de abril de manhã. Limpa a agenda aí, reserva a data, toma café da manhã aqui na igreja, junto com seus irmãos, e aí nós vamos ter um culto muito especial aí nesse momento. E dia 18 tem o nosso... Tá, o Nadir sabe, acho que mais uma pessoa sabe. O que vai ter dia 18? Boa, o retiro de Páscoa, aqui no Água Azul. Então, se você quer participar, também fale com a gente, fale com alguém da igreja aí, peça informações. As inscrições estão abertas até dia 13, tá? Quem não se inscrever até dia 13, vai poder ir, participar, ouvir as pregações e tudo mais, mas vai estar sem boia, tá? Vai estar sem comida, porque a gente precisa se organizar antes. E, para o retiro de Páscoa atingir o objetivo que nós temos para ele, que é gerar um momento de aproximação de Deus, não é só um momento de ir lá e comer e ouvir palavra e pronto, mas é um momento de avivamento. Para isso nós estamos nos preparando. Por isso, nessa semana, agora, nós vamos fazer 2 jejuns como igreja. Então eu convoco você a fazer 2 jejuns essa semana. Semana passada fizemos 1. Na próxima semana agora, vamos fazer 2 jejuns, pedindo pelo Senhor convicção de pecado, arrependimento e presença do Espírito Santo. Se você puder, se você conseguir, faça isso. Se desafie, que o Senhor responde às nossas orações. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte para ti o rosto dele, te dê a paz, e que o Senhor cuide de você, que Ele esteja bem presente na sua vida e derrame graça e misericórdia, agora e nessa semana. Amém? Não esquece de dar um abraço em quem está perto de você.